Senhoras e senhores, pedimos a todos que se acomodem em seus lugares para iniciarmos esta solenidade. A partir deste momento, pedimos a gentileza de manterem os telefones celulares no modo silencioso. Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a solenidade de instalação da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de anteprojetos de lei destinados a desburocratizar a administração pública brasileira, melhorar a relação com as empresas e o trato com os cidadãos. O grupo, composto por 16 membros, deverá se debruçar sobre o arcabouço jurídico nacional, buscar sua padronização e avaliar o melhor caminho para eliminar os gargalos legais, visando a melhorar a competitividade do país e os serviços prestados ao cidadão. Nesta solenidade, compõem o dispositivo as seguintes autoridades: o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, o autor da proposta de criação da comissão, senhor senador Blairo Maggi, o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator desta comissão de juristas, senhor José Antônio Dias Toffoli, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidente desta comissão de juristas, senhor Mauro Campbell Marques, o governador do estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, o excelentíssimo senhor senador Romero Jucá, o vice-presidente desta comissão de juristas, senhor João Geraldo Piquet Carneiro, excelentíssimo senhor senador Jorge Viana, e o ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, senhor Guilherme Afife Domingos. Informamos que compõem a comissão de juristas, senhor Mauro Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça, senhor José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Paulo Rabelo de Castro, advogado e membro do Conselho de Economia da Fiesp e do Conselho de Planejamento Estratégico da FEComércio, graduado em Direito e Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor pela Universidade de Chicago. Senhor João Geraldo Piquet Carneiro, advogado e professor de Direito Econômico da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade de Nova York. Foi ministro da Desburocratização. Senhor Mauro Roberto Gomes de Matos, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de diversas obras relevantes na área de Direito Administrativo. Senhor Ives Gandra Martins, advogado e professor titular de Direito Econômico, de Direito Constitucional e de Direito Tributário de diversas instituições acadêmicas, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela Universidade Mackenzie. Senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, professor do Departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo, graduado em Direito e mestre pela Universidade Federal do Ceará e doutor pela Universidade de São Paulo. Pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Max Planck de Hamburgo, Alemanha. Senhor Aristóteles de Queiroz Câmara, advogado e professor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Senhora Mary Elbe Queiroz, advogada graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade de Lisboa. Senhor Elmar Roberto Novak, advogado, graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá. Senhor Gabriel Riza Ferraz, advogado e gestor das ações de aprimoramento do ambiente legal e institucional do Sebrae Nacional. Mestre em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Senhor Antônio Helder Medeiros Rebouças, diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, graduado em Economia e em Direito, mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Senhor Daniel Vieira Bogea Soares, advogado atuante nas áreas de assuntos legislativos e governamentais, defesa da concorrência e regulação e infraestrutura, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Escola de Direito da Universidade Fordham, nos Estados Unidos da América.
Senhora Luciana Leal Breiner, Procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Foi secretária executiva adjunta na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhor Marcelo Augusto Diniz Cerqueira, advogado e professor titular da área de Teoria do Direito e Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, doutorando da Faculdade Nacional de Direito. Senhor Everardo de Almeida Maciel, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Foi secretário de Fazenda, de Planejamento e de Educação de Pernambuco, secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, secretário executivo dos Ministérios da Educação, da Casa Civil, do Interior, hoje Integração Nacional, e da Fazenda, secretário da Receita Federal. Lecionou em instituições acadêmicas privadas e participou em missões das Organizações das Nações Unidas. Por motivos de força maior, não puderam comparecer a esta cerimônia o senhor Ives Gandra Martins, a senhora Mary Elbe Queiroz e o senhor Everardo de Almeida Maciel. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Comissão de Juristas e ministro do STJ, senhor Mauro Campbell Marques. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, na pessoa de quem quero saudar as senhoras e senhores senadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor senador Blairo Maggi, autor da proposta de criação desta comissão, a quem renovo nossos agradecimentos. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro José Antônio Dias Toffoli, caríssimo amigo que muito nos honrará com sua presença na comissão, na qualidade de relator. Agradeço a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Dr. Guilherme Afif Domingos. Excelentíssimos senhores senadores aqui presentes, Jorge Viana, Romero Jucá, Omar Aziz. Eu quero saudar todos os amazonenses aqui presentes, na presença do governador do estado do Amazonas, professor José Melo de Oliveira. Saúdo também os meus colegas de corte, nas pessoas dos senhores ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luiz Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo Sanseverino, Marco Aurélio Belize, Sérgio Luiz Cuquina, Antônio Carlos Ferreira e Reinaldo Soares, e o ministro Gurgel de Farias também. Uma saudação especial aos eminentes membros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes, aos membros do Ministério Público, que eu faço na pessoa da doutora Norma Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, do doutor eminente juiz, grande precursor da atividade classista da magistratura nacional, doutor João Ricardo Costa. Saúdo todos os magistrados brasileiros na pessoa de Sua Excelência, e também da doutora Cândice Jobim, que representa aqui a Associação dos Juízes Federais. Quero saudar a minha família na pessoa da Lúcia Clara, aqui presente. Minhas senhoras e senhores, excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os membros desta comissão. A corajosa iniciativa do Senado Federal
de deflagrar plano de desburocratização da administração pública brasileira representa marco fundamental no equacionamento de anomalias nacionais que se ressentem, até hoje, da devida atenção do Estado e da sociedade brasileira. A histórica influência do patrimonialismo e do personalismo na formação do Estado brasileiro impeliu a gênese e o fortalecimento de instâncias de controle interno e externo da administração pública com a finalidade de prevenir e reprimir práticas seculares de corrupção administrativa e malversação do erário. Ao mesmo tempo, deflagrou iniciativas ousadas, como a virtualização dos processos judiciais e a consolidação dos pleitos eleitorais eletrônicos, bem como o aumento do acesso à informação pública e da transparência e publicidade dos atos estatais. Contudo, na atual conjuntura do país, assume especial relevância os poderes de Estado irem além das significativas conquistas democráticas alcançadas, depurando o excesso de formalismo nos escaninhos das repartições públicas, que obsta o aperfeiçoamento do serviço público e o fomento ao empreendedorismo da iniciativa privada em uma quadra da história da humanidade em que, por força da globalização, os agentes regulatórios e as forças econômicas atuam em redes internacionais e transnacionais, exigindo maior adaptabilidade dos Estados nacionais, à luz do que se convencionou denominar era da aceleração histórica. A desburocratização cumpre o propósito de reformular a relação entre a administração pública e o administrado, para que o cidadão, ao interagir com o aparelho estatal, não se sinta no constante dever de comprovar a sua idoneidade e boa-fé no desempenho dos atos mais comezinhos da vida civil, como se houvesse essa espécie de presunção de culpabilidade em desfavor do cidadão, do administrado, tamanho o grau de desconfiança com que é tratado muitas vezes pela administração pública brasileira. Ao mesmo tempo, a desburocratização aproxima os gabinetes das ruas e das comunidades, ampliando a participação dos segmentos sociais, cuja esfera patrimonial e jurídica é passível de ser afetada pela ação administrativa, sobretudo no tocante aos brasileiros e brasileiras em situações de vulnerabilidade econômica, em regra, desconsiderados pelo processo decisório da atividade administrativa do Estado brasileiro. Por meio da desburocratização, concilia-se no seio da administração pública pátria o respeito às balizas do devido procedimento administrativo em suas dimensões formal e processual, obediência rigorosa à sequência de atos demarcada pelo Poder Legislativo e pormenorizada por atos administrativos infralegais, assim como a material e ou substantiva, com a presença de coeficiente mínimo de razoabilidade, racionalidade e proporcionalidade. Com o fomento, é claro, a ambiência funcional propícia à criatividade, à inovação e a novos paradigmas de governança, a fim de que se conjugue a salvaguarda de padrões de formalidade, legalidade e juridicidade adequados ao setor público, com o fomento ao dinamismo essencial à promoção da eficiência, da eficácia e da efetividade na gestão pública. Evita-se que o eficiente cumprimento de formalismos e formalidades ofusque a eficácia na consecução de medidas concretas em prol do interesse público, caixa de ressonância das aspirações maiores do povo brasileiro, lide uma expressão da soberania popular. A desburocratização reflete, portanto, o entendimento de que não basta a eficiência no atendimento a exigências formais do regime jurídico administrativo. É preciso, é necessário, é imperioso, ademais, a satisfatória eficácia na prestação dos serviços públicos franqueados à população brasileira, a qual faz jus ao maior protagonismo no processo decisório de administração pública, de maneira que a formulação de políticas públicas não seja tão só um procedimento vertical de tomada de decisões
implementadas de cima para baixo. Portanto, a desburocratização no âmbito dos órgãos públicos e entidades estatais significa graduar o formalismo na medida do indispensável à consecução dos interesses gerais da sociedade, prevenindo-se que o culto em demasia a certificações e atestados se converta em um fim em si mesmo, detrimentoso ao dever da burocracia estatal, no sentido weberiano, de priorizar as necessidades vitais da coletividade como reflexo da sujeição do poder público ao primado da dignidade da pessoa humana, em sua acepção dilatada, mais dilatada possível, consentânea com o Estado democrático de direito, concebido em prol da dignidade de todos os cidadãos, sem individualismo, nem a preponderância de interesses estatais secundários. Com essas despretensiosas palavras, senhor presidente, externo meus cumprimentos ao Senado Federal na pessoa de Vossa Excelência, especialmente na pessoa de Vossa Excelência e do senador Blairo Maggi, pela dignificante iniciativa e missão conferida. E o meu desejo de que todos nós, membros desta comissão, tenhamos atuação profícua em sintonia com os anseios mais nobres da sociedade brasileira. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor senador Blairo Maggi, que sugeriu a criação da comissão de especialistas para estudar e propor o aperfeiçoamento das leis que regem a administração pública. Senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator dessa comissão, ministro José Antônio Dias Toffoli. Também cumprimento o nosso presidente da comissão, o jurista e ministro do Supremo Tribunal de Justiça, senhor Mauro Campbell, senhoras senadoras, senhores senadores. Também cumprimento o nosso governador do estado do Amazonas, o José Melo de Oliveira, que está aqui conosco, os demais senadores e companheiros aqui presentes. Senhor presidente e senhoras e senhores senadores, também os telespectadores, ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham nesse momento e demais presentes. Mais uma vez quero expressar a minha preocupação com o atual momento em que vivemos no nosso país. São momentos de grande incerteza, desemprego, inflação, aumento da violência, falência do modelo educativo, falta de infraestrutura, colapso na saúde pública, entre outros problemas. Estão trazendo a desesperança ao povo brasileiro e corroendo a nossa alegria e também a nossa fé. Não existe país do futuro se não cuidarmos do presente. Devemos nos perguntar qual o papel desta casa no enfrentamento desses problemas. Não podemos nos acovardar nas adversidades. O Senado Federal precisa se posicionar. Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo pela atitude que teve ao deixar claro ao governo e à população brasileira que o Congresso não colocará fogo no Brasil e que a prioridade nas pautas a serem apreciadas deve estar focadas no crescimento da economia e na superação das crises ou desta crise. Quero parabenizá-lo também por compreender que temos de ser proativos, temos que enfrentar a discussão de cada tema sem medo e com muita responsabilidade. Chega de discurso politicamente correto, mas vazio em ações. Chega de titubear e ficar em cima do muro. Nós, senadores e senadoras, temos uma responsabilidade imensa para com o povo brasileiro. Somos o ponto de equilíbrio da nação e não podemos ver o país sem rumo, sem que façamos algo por isso. Senhoras e senhores, estamos em meio a uma crise política e econômica bastante grave. E não podemos deixar que essa crise mine a credibilidade das instituições democráticas. Precisamos urgentemente de um grande pacto pelo Brasil.
Entendo que esta Casa tem a legitimidade de liderar reformas cruciais para a nação. Há muito se fala em uma reforma fiscal, tributária e previdenciária, e nada ou muito pouco se faz. É o deixa como está para ver como fica. Uma reforma administrativa, por exemplo, é urgente e precisa ser feita imediatamente, mas com planejamento. O enxugamento da máquina pública é essencial, mas de modo sistemático. O nosso orçamento mostrou essa semana que não cabe as contas do Brasil dentro do orçamento que nós temos. Portanto, corrobora com esse pensamento. O Brasil precisa passar por um célere processo de desburocratização. Justamente por isso, propus ainda, no primeiro semestre, a criação de um grupo de juristas para estudar e propor mudanças. Precisamos fazer um esforço para que esses temas sejam debatidos e as reformas efetivadas. Quero cumprimentar a presidência dessa Casa pela sensibilidade em entender o momento atual, pela ousadia de instalar essa comissão, cuja responsabilidade é imensa. Senhoras e senhores, ora empossados, cumprimento cada um por ter aceito tal missão. Em especial, quero ressaltar a participação do ministro José Antônio Dias Toffoli, que compõe a mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Sua presença nessa comissão de juristas dará ainda mais segurança à efetividade às propostas, que serão encaminhadas para aprovação aqui no Congresso Nacional. Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Supremo Tribunal de Justiça, e cujo gabinete foi campeão em consumo consciente, gastando em 2014 cerca de 3 centavos por processo naquela corte. Vossa Excelência sabe a importância da mudança de mentalidade na cultura e na gestão. Quero cumprimentar a todos e ressaltar a imensa responsabilidade que os senhores assumem perante a nação brasileira. É imprescindível que a comissão envolva a sociedade civil organizada, que ouça as entidades e instituições que representam os mais diversos segmentos dos negócios, que tenha a sensibilidade para entender as dificuldades que travam o processo de desenvolvimento e que dificultam a vida do cidadão comum, o cidadão brasileiro. É importante que as assembleias legislativas dos estados participem, que elas possam acompanhar o trabalho através da UNALI e que possam propor alterações nas legislações estaduais também, que venham de encontro com o trabalho feito nessa casa. As duras tarefas, com mais certeza, e com tal apoio do Congresso Nacional, terão resultados significativos para a sociedade. Senhoras e senhores, aqui presentes, não há receita pronta para o Brasil sair do atoleiro que se encontra, mas por meio do debate maduro e seguro, típicos dessa casa, iremos avançar com certeza. Como já deixou claro nosso presidente Renan Calheiros, nossa pauta legislativa deve se preocupar com o cidadão e estar focado na melhoria social e econômica do Brasil, não em assuntos que venham agravar ainda mais a crise em curso, tornando-a mais dolorosa. Temos uma democracia relativamente jovem e mantê-la exige maturidade das instituições. O Brasil é muito maior que esta crise e a nação brasileira está acima de qualquer partido político. Mais uma vez, parabéns à comissão de juristas que assume essa grandiosa tarefa. Tenhamos otimismo e confiança, pois, como bem observou Roberto Simpson, aspas, otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Fecha aspas. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros. Obrigado.
ministro Dias, ministro do Superior Tribunal de Justiça, eu quero, em primeiríssimo lugar, cumprimentar o autor da proposta de criação da Comissão de Juristas, senador Blairo Maggi, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator da Comissão de Juristas, ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente da Comissão de Jurista e ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbell, governador do Estado do Amazonas, José Melo, senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Romero Jucá, segundo vice-presidente do Senado Federal. Eu quero cumprimentar com muita satisfação as honrosas presenças no momento em que instalamos essa comissão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, Humberto Soares Martins, Herman Benjamin, Luiz Alberto Gugel de Faria, Jorge Mussi, Luiz Felipe Salomão, Marco Aurélio Belize, Paulo Dias de Moura Ribeiro, Paulo de Tasso Sanseverino, Raul Araújo Filho, Sérgio Luiz Cuquina. Eu quero ressaltar a honrosa presença do ministro Afif Domingos Barros. Sua presença aqui é muito importante para que nós possamos olhar com firmeza os trabalhos dessa comissão e depois os desdobramentos do processo legislativo. É preciso definitivamente dar foco ao funcionamento da comissão. Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Indústrias, Comércio Exterior do Mercosul. Quero cumprimentar os representantes e as representantes das entidades federais. O Congresso Nacional, como todos sabem, vive um importante momento de protagonismo e independência. Esta autonomia entre os poderes, não tenho dúvida, é o maior legado que podemos deixar para o país, no sentido de fortalecermos as instituições cada vez mais. Temos, claro, imperfeições, mas entre elas não está a imperfeição da omissão diante da crise. Como todos devem recordar, não nos esquivamos e nem nos escondemos na crise de 2013, quando as ruas olharam as instituições em busca de uma agenda de forte coloração ética. O Senado Federal votou celeremente mais de 40 projetos demandados pela sociedade em 20 dias. Apesar da descrença de alguns, demos consequência às múltiplas reivindicações de então. Fizemos nossa parte e, diante desta crise recalcitrante, faremos novamente nosso dever de casa e, para isso, contamos com o empenho e com a colaboração das senhoras e dos senhores. Dessa forma, sugerimos, após reuniões com o Executivo, senador Jorge Viana, com o setor privado, com senadores, deputados, prefeitos, governadores, a Agenda Brasil. Um roteiro de 28 proposições englobadas em 3 eixos, com potencial para reaquecer a economia, ampliar a segurança jurídica, melhorar o ambiente de negócios e a confiança ao país. O Congresso se propõe a ser o facilitador dessa busca por soluções. Como sempre frisamos, trata-se de uma agenda aberta a sugestões, aprimoramentos e críticas, sem personalismo,
sem um roteiro orientador, nós não temos como efetivar as mudanças que a sociedade cobra e na qual todos os senhores e as senhoras querem contribuir. Nesse sentido, é oportuno salientar que instalamos ontem a comissão de senadores que irá conduzir os trabalhos da Agenda Brasil, presidida pelo senador Otto Alencar, e que tem como relator o nosso querido senador Blairo Maggi. Em complemento a esta comissão, o Congresso tem a honra de poder contar com as contribuições de ilustres juristas para elaborar novos diplomas legais para os eixos do que nós chamamos de Agenda Brasil. Uma interface que, devo salientar, se mostrou muito profícua nos últimos anos. A parceria, ministro Mauro Campbell, entre o Parlamento e a sociedade civil produziu os novos projetos de códigos brasileiros, como do Código do Consumidor, do Código Penal, do Código Comercial, da Lei de Execução Penal, da atualização da arbitragem e da inédita Lei de Mediação, entre outros diplomas legais. O governo tem suas obrigações. Quanto mais alto for o exemplo do governo, mais pedagógico ele será. Ao Executivo compete orientar sua equipe ministerial no sentido de dar consequência aos projetos listados na Agenda Brasil. Ao governo cabe abandonar o mantra obsessivo de mais e piores impostos e operar uma reforma profunda do Estado, reduzindo ministérios, cargos comissionados, revendo contratos. Agora é a hora da verdade. O governo não cabe mais no PIB brasileiro e precisa reavaliar todos os seus programas e conferir uma prioridade real àqueles que devem ser priorizados, àqueles que devem ser mantidos. A Agenda Brasil não é inalcançável. A dramaticidade do quadro atual acabará funcionando como um dínamo de sua concretização. Alguns projetos, como todos sabem, já foram aprovados, como a proibição da União repassar obrigações a estados e municípios sem a receita e a repatriação de ativos, que está na pauta e que hoje votaremos no Senado Federal. Essa comissão, que ora se instala, poderá contribuir com vistas, e é muito importante ressaltar isso, ao Registro Nacional Civil, a revisão da legislação sobre processo administrativo e fiscal, de modo a reduzir a natureza contenciosa, simplificar as exigências desse imenso cartório chamado Brasil e propor outras ideias que sirvam para descomplicar o país. Eu quero definitivamente agradecer a disponibilidade, o patriotismo e a atenção de todos os senhores que irão sacrificar horas importantes de suas atividades públicas ou privadas para colaborar, para que juntos encontremos uma saída para esta crise. Desejo, antes de encerrar, fazer uma menção especial ao presidente, o vice-presidente e o relator desta importante comissão, os ministros Mauro Campbell e Dias Toffoli, em nome dos quais reverencio todos os outros 16 integrantes dessa comissão. O ministro Mauro Campbell, como membro do STJ, ex-secretário de Estado, professor e profundo conhecedor dos temas que envolvem a desburocratização e a melhoria nas relações comerciais, e vai, com muita honra para o Senado Federal, presidir esta comissão. Já o advogado João Geraldo Piquet Carneiro, que é bastante conhecido de todos nós, advogado, professor de Direito Econômico e mestre pela Universidade de Nova York, deu grandes contribuições nas primeiras iniciativas
contra a burocracia quando foi ministro no governo do ex-presidente José Sarney. Tenho convicção de que terá novas formulações no sentido de acabar com a asfixiante burocracia brasileira. O ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, com uma larga experiência que o qualifica para ser relator dessa desafiadora missão. Ambos, como é de conhecimento público, reúnem capacidade, dedicação e conhecimento das deficiências brasileiras e terão plenas condições de desenvolver um trabalho profícuo na condução dessa comissão que hoje se instala e que a partir de hoje já começará a trabalhar. Eu, de minha parte, estarei à disposição, em tempo integral, de portas abertas, para que possamos viabilizar essa agenda que agora se tornou mais premente do que nunca. Tenho consciência de que ela não responderá a tempo para cobrir o déficit do orçamento entregue esta semana ao Congresso Nacional. Mas, no longo prazo, tenho absoluta certeza que ela contém elementos, propostas essenciais para a sustentabilidade do país. A nação espera o melhor de cada um de nós e tenho certeza de que todos nós juntos, trabalhando com o mesmo esforço, na mesma direção, saberemos ultrapassar todos os desafios. Muito obrigado a todos e vamos ao trabalho. Neste momento, solicitamos aos membros da Comissão de Juristas que se posicionem para a foto oficial, que será realizada em frente ao quadro. Solicitamos aos membros da Comissão de Juristas que se reúnam em frente ao quadro para a foto oficial.